Pegue a palavra de Deus e abra comigo no livro de Levíticos, capítulo 6, e o versículo de número 12. Acha aí. Levíticos, capítulo 6, e o versículo de número 12. Está escrito assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 também: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vou ler novamente o versículo 13 somente com você. Olha que diz a palavra: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Você crê que essa palavra é de Deus? Então vou ler novamente, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você crê que é assim que Deus quer que a presença dele esteja na sua vida, a presença dele esteja em você, o poder de Deus esteja na sua vida continuamente, sem se apagar? Amém? Você crê? Então, se você crê, desocupe aí as suas mãos e levante as suas mãos ao céu e vamos dar a melhor salva de palmas à palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora, meu Deus. Toma a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro para falar com o teu povo, com a tua igreja, com essa pessoa que acompanha através, meu Deus, da internet, meu Pai. Que essa palavra, meu Deus, venha, meu Deus, produzir, meu Pai, acender a chama dentro de cada coração que está ouvindo, meu Deus. Tira todo impedimento, todo embaraço, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o fruto e o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Todos podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Pegue papel e caneta para você anotar algumas coisas muito interessantes e importantes, para que você compreenda aqui. A palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo, minha gente, na palavra de Deus, ele tem uma analogia, ele representa o próprio Deus. O fogo, ele representa o poder de Deus na vida da pessoa. O poder de Deus. A palavra diz que Deus, ele é um fogo abrasador. Ele é um fogo consumidor. O fogo representa o poder de Deus. Quando Deus guiava o povo no deserto e de noite ia uma coluna de fogo diante do povo guiando, e de noite ia uma coluna, de dia uma coluna de nuvem guiando o povo. E o fogo também representa o Espírito Santo de Deus sobre a pessoa. Porque diz a palavra em Atos que quando o Espírito desceu, o Espírito Santo, ele repartiu línguas como que de fogo sobre aos que estavam ali reunidos buscando a sua presença. Pois bem, então você está entendendo, eu quero que você entenda isso aí, que o fogo, ele representa tudo isso. A presença de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, se você quer ter o Espírito Santo de Deus mais na sua vida, se você quer ter mais poder de Deus na sua vida, mais da presença de Deus sobre a sua vida, então quero que você acompanhe aí, detalhe por detalhe, porque é isso que nós vamos aprender hoje aqui, como ter mais do fogo, o poder de Deus na nossa vida. Leia versículo 13 novamente. O versículo 13 diz assim,
O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo, ele arde em cima do altar. O fogo arde em cima do altar. É assim que o fogo não arde atrás, do lado, nem embaixo. Ele arde em cima do altar. Não importa o ambiente, se tiver um altar, então vai ter fogo de Deus, vai ter o poder de Deus, vai ter o Espírito de Deus. E o altar, ele representa a nossa vida. A nossa vida. O altar representa a vida do cristão para Deus. Representa a vida da pessoa ao Senhor. Lembra quando o profeta Elias foi fazer um desafio contra os profetas de Baal? E o que foi que Elias fez antes de fazer o seu sacrifício, antes de orar a Deus? Qual foi a primeira coisa que ele fez? A palavra diz que ele restaurou o altar. Ele pegou as pedras, encaixou uma na outra, ele restaurou toda o altar de Deus. Depois ele apresentou o sacrifício. Então, meu amigo, se você quer ter o poder de Deus, então você tem que entender uma coisa, que a sua vida é o altar de Deus. A sua vida representa o altar de Deus. Então, se tem altar, vai ter o poder de Deus, tá? Entenda isso, ó. O fogo, ele arde no altar. Ele arde no altar. Então, se tem um altar, então vai ter o poder de Deus, tá bom? Vai ter o poder de Deus ali. Anote aí isso. Vamos ler aqui mais algumas. Quero que você entenda mais algumas coisas aqui importantes, para que você compreenda, cresça na graça e no conhecimento de Deus, tá? O altar, ele precisa estar pronto para poder receber o fogo de Deus. Anote isso aí. A primeira coisa que você, eu, nós que queremos ter a presença do Espírito Santo, você e eu, nós que queremos ter o poder de Deus na nossa vida, então você tem que preparar um altar. A tua vida tem que estar pronta para Deus, para receber o poder de Deus. Aí eu quero que você pare e pense agora: a sua vida está preparada para ter o poder de Deus? Será que não precisa de nada na sua vida que precisa ser reavaliado, ajeitado, arrumado, para que o poder, para que o altar esteja completamente pronto para receber o poder de Deus? Porque se o altar estiver quebrado, não tem fogo. Enquanto o altar estava quebrado em Israel na época do profeta Elias, não tinha presença de Deus, não tinha resposta de Deus, não tinha o poder de Deus operando ali. Não tinha, porque o altar estava quebrado. Se a sua vida estiver quebrada, se a tua vida estiver danificada, então não vai ter o poder de Deus na sua vida, não vai ter a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então a pessoa tem que restaurar o altar, tem que restaurar a sua vida para com o Senhor, consagrando a sua vida, dedicando ela a Deus. Amém? Primeira coisa é essa: o altar tem que estar pronto, tem que ajeitar o altar. Quando o altar ele está pronto, minha gente, o que acontece? Quando o altar está pronto, o altar precisa de uma coisa, que é o sacrifício. Anote aí, a segunda coisa que tem que ter na sua vida e na minha vida: tem que ter sacrifício. Sem sacrifício não tem poder de Deus, não tem poder. O Evangelho é renúncia, meu amigo.
Evangelho é renúncia, é você renunciar ao seu eu, renunciar às suas vontades, renunciar ao pecado, para fazer a vontade de Deus. Mas quando você renuncia, você sacrifica o seu eu, você diz não para a sua vontade e diz sim para a vontade de Deus, então Deus derrama do seu poder sobre você, Deus enche você. O altar, ele está pronto. Depois que ele estiver pronto, então tem que ter sacrifício. Entenda uma coisa, na época do Antigo Testamento, o sacrifício ele era apresentado desta maneira. O sacrifício era feito de animais, de ovelhas, era feito de bois, era feito de gados, e colocava-se no altar. E eu quero que você veja agora no tempo do Novo Testamento como é que é o sacrifício para Deus. O sacrifício, porque o sacrifício não foi abolido não. Algumas pessoas dizem que o sacrifício acabou, que não precisa mais de sacrifício. Eu quero que você leia comigo qual é o sacrifício que nós tem que também fazer para Deus. Está em Romanos capítulo de número 12. Ache comigo aí. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o verso de número 1, diz assim, ó, a palavra de Deus, ó. Romanos 12, 1 diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, o que diz? O vosso culto racional. Qual é o sacrifício que nós temos que apresentar para Deus sobre o altar? A sua vida no altar. Você como sacrifício vivo, você sacrificando o seu eu, a sua vontade, dizendo não para o desejo da carne, dizendo não para as concupiscências da carne, para dizer sim para a vontade do Espírito Santo de Deus. Quando você faz isso, quando você age dessa maneira, então você está apresentando a Deus, diz a palavra, o seu corpo em sacrifício vivo, vivo, santo e agradável. Isso é o culto racional a Deus. Não adianta a pessoa ficar em oração e ficar na prostituição. Não adianta a pessoa jejuar e ficar na prostituição. É por isso que a palavra de Deus, ela prega severamente contra a prostituição, contra as obras da carne. Porque quando você peca, diz a palavra, que qualquer outro pecado você faz fora do corpo, mas a prostituição é um pecado contra o seu próprio corpo. E se a palavra diz que o seu corpo é o templo, você viola o templo de Deus, a sua vida para Deus, no altar, a sua vida é o altar, e o seu corpo tem que ser um sacrifício nesse altar. Não basta dizer só que está na igreja, não basta dizer que só está aqui na igreja, mas a tua vida tem que estar no altar de Deus. O teu corpo tem que estar apresentado para Deus como algo santificado para Deus. Os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos, as tuas mãos, os teus pés, para que Deus venha fazer o fogo dele descer sobre você, descer sobre a sua vida. Abra também a palavra aqui na carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Abre aí, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso de número 5. Olha o que ele diz. Ele diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo.
Deus escolheu você, te fez ser um sacerdote, fez você ser a casa espiritual, um templo do seu espírito. Para quê? Para que você faça o quê? Para que você apresente a Deus sacrifícios espirituais a Deus, que venha agradar a Ele, agradar o Senhor, agradar a presença do Pai na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo a palavra? Se tem um altar, você aprontou o altar, você edificou o altar, então você tem que apresentar sacrifícios nesse altar. A sua vida é o altar. Você ajeitou a sua vida, você arrumou toda a sua vida, colocou a sua vida nas mãos de Deus, levantou um altar. Você coloca o sacrifício, que é o seu corpo, consagrando-se para Deus, separando-se para Deus. Como Ele é santo, você se separa das coisas do mundo errada para se consagrar para Ele. Então você apresenta o seu corpo como um sacrifício para Deus. E o que mais agora? Quando você apresenta o seu corpo como um sacrifício para Deus, agora vem, não é qualquer coisa que nós temos que oferecer para Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Não é qualquer coisa, porque hoje em dia as pessoas oferecem qualquer coisa. Tem um dito dentro da igreja, já há anos tem esse dito dentro da igreja, que para Deus a gente faz de coração. Para Deus é de coração. Quando é para dar uma oferta na casa de Deus, a pessoa fala: para Deus a gente dá de coração. Para Deus é de coração, em outras palavras, para Deus é qualquer coisa. Não, para Deus não é qualquer coisa. Para Deus tem que ser o melhor. Para Deus é o melhor. Porque se fosse para o patrão, para o seu patrão, você daria o melhor. Quando é para a pessoa vir para buscar Deus, para fazer cultuar a Deus, buscar o Senhor, ela chega atrasada, ela não se importa se ela chega no final da reunião, não se importa. É para Deus, Deus sabe, eu estou indo para a casa dele, é para Deus. Mas se fosse para o patrão dela, ela faria questão de chegar cedo, ela faz questão de chegar primeiro, ser o primeiro a chegar e ser o último a sair. E eu não estou falando daqueles que chegam atrasados às vezes porque tiveram um imprevisto. Às vezes a pessoa sai tarde do trabalho e ela corre para a igreja porque ela quer vir para a igreja, nem que ela chegue no final, mas ela vem. Tem aquele outro que está vindo e acontece problema, engarrafamento, contratempos, mas não desiste e vem da mesma maneira. Eu estou falando daquele que vem para a casa de Deus, mas vem de qualquer jeito, não se importa. O culto vai começar às 7 horas, o pastor tem lá meia hora de louvor, eu vou chegar na hora da palavra só. Está fazendo de qualquer jeito, está dando qualquer coisa para Deus, e Deus não aceita isso. Terceira coisa que você tem que colocar na sua vida: o sacrifício. O sacrifício, ele tem que ser algo voluntário. Acompanhe comigo, tá? Aí, vamos voltar no livro de Levíticos. Livro de Levíticos. Livro de Levíticos, capítulo de número 1, versículo 1. Você tem que dar o melhor para Deus, o melhor para o Senhor, o melhor para Deus, não é o pior. Porque quando você vem buscar Deus, você nunca vem pedir para Deus o pior. É verdade ou não é? Você nunca vem pedir para Deus o pior. Você nunca vem pedir para Deus o pior emprego. Você nunca vem pedir para Deus o pior casamento. Você nunca vem pedir para Deus o pior filho, a pior filha, pior esposa, a pior esposa. Você nunca vem pedir para Deus o pior carro, o pior emprego. Você vem pedir o melhor. E olha como diz a palavra aqui, Levíticos capítulo de número 1 e o verso de número 3 diz assim, se a sua oferta for holocausto, de gado oferecerá macho,
sem mancha, diz a palavra. Sem mancha, por que é sem mancha? Sem mancha porque é algo perfeito. O sacrifício tinha que ser algo perfeito. Outras palavras, tinha que ser o melhor. Não podia ser o pior, não podia ser qualquer coisa. Não, tinha que ser o melhor. Entenda uma coisa. O melhor, querido, é algo que cada um tem. Jesus ele estava pregando e na hora do ofertório no templo, ele estava observando as pessoas ofertar e ele viu que muitos ricos se aproximavam e davam ali muito dinheiro, mas o evangelista Marcos declara que davam do que lhes sobrava, quer dizer, davam aquilo que sobrou, não serve para muita coisa, eles davam no templo. Mas ele observou que apareceu uma viúva, uma pobre viúva, que se aproximou com 2 moedas e entregou ali na arca, deu no altar. Na mesma hora ele chamou seu discípulo e falou: essa mulher fez mais do que todo mundo, porque todo mundo deu do que sobrava, ela deu do melhor. Olha só, se for em quantidade, ela deu muito bem pouco do que os outros, mas como foi aquilo que ela tinha, ela deu o melhor dela para Deus. Talvez você não possa estar na igreja direto, você não possa estar na igreja direto na terça-feira, na quarta, na sexta, no domingo, porque você sai do trabalho, vai para a faculdade, vai para ali, vai para lá, sua vida é agitada, compreendo, mas o domingo você está em casa. O domingo então é o seu melhor para Deus. Domingo é o seu melhor. O seu melhor. Poxa, você acorda, toma café, vai trabalhar, vai para a faculdade, vai para ali, vai para cá, você não tem muito tempo. O seu tempo que você tem disponível é 2 horas por dia. Essas 2 horas que você tem por dia, que você não tem nada para fazer, esse é o seu melhor. E o que você faz com essa hora? Você vai jogar videogame, vai ficar nas redes sociais, vai ficar assistindo Netflix, vai assistir filme, ou você vai pegar essas horas e vai buscar a Deus? Você vai colocar o seu melhor no altar de Deus, porque quando você colocar o seu melhor no altar de Deus, então a presença de Deus vai descer sobre a sua vida para te abençoar em nome de Jesus. Mas você tem que dar o seu melhor para Deus. Deus ele quer o melhor, minha gente. Amém? Faça o seu melhor para Deus tem que ser o melhor. Quando você dá o melhor para Deus, a presença de Deus vem sobre a sua vida. Tem pessoas, tem obreiros que tem obreiro que só vem na igreja e rapidinho, serve ali rapidinho, está ali na hora do culto, bate ali umas palminhas, entrega ali o impresso e acabou, mal faz aquela oração, vai embora, acha que está dando o melhor para Deus. Vai embora para casa fazer o quê? Vai ficar em casa dia de domingo, assistindo Faustão, assistindo lá jogo, e depois que é o poder de Deus, me usa para curar, Deus não vai dar, porque o melhor você não coloca para Deus. Você até preparou o altar, você até sacrifica, mas não sacrifica o melhor. Dá pela metade, dá o pior para Deus. O melhor fica nas suas mãos. Deus não aceita. Mas na hora que você coloca o melhor no altar, você vai ter o melhor de Deus. E o melhor de Deus é o Espírito Santo de Deus, que vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, vai te dar poder e autoridade. E aonde você passar, aonde você pisar, as pessoas vão ver que ali vai uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de você ter a presença do Espírito Santo, estou falando de você ter ali um derramado do Espírito Santo. Não, é você ser cheia do Espírito Santo.
cheia do Espírito Santo. Amém, minha gente? É você ser cheio do Espírito Santo. Então a terceira coisa, o terceiro passo que você tem que dar é aprender a colocar o melhor no altar, o seu melhor para Deus. Quarto passo, anote aí. O quarto, minha gente, o sacrifício, ele é voluntário. Deus não obriga ninguém a sacrificar. Deus falou com Abraão: Abraão, eu te peço isso, isso, isso. Foi Abraão que resolveu entregar-se. Deus falou para Jesus que ele ia ter que morrer numa cruz, mas no final das contas, era ele que ia decidir se ele ia se entregar na cruz e morrer pelos meus pecados ou não. O sacrifício é voluntário, porque Deus quer ver você voluntariamente aprender a abrir mão da sua vontade para dar para Deus o melhor. Deus quer ver isso. Ele quer ver você abrir mão da sua vontade, do seu melhor, do seu tempo, para dar para Deus. E quando você dá o seu melhor para Deus, e você dá voluntariamente, Deus se agrada. Veja aqui comigo, ó. Eu estou em Levíticos ainda, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim, ó: se a sua oferta for holocausto, de gado oferecerá, macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Olha só, é a pessoa que ia fazer isso de própria vontade, não poderia ser obrigado, não poderia, teria que ser de própria vontade, da sua própria vontade. É você que decide, meu amigo, é você que decide, da sua própria vontade, fazer o melhor para Deus, é voluntariamente. Voluntariamente. Deus não obriga ninguém. Não pensa você que Deus vai te obrigar a você servir Ele, que Deus vai te obrigar a você se separar para Ele, porque Deus não vai. Mas também Deus não vai dar o Espírito Santo dele sem medida também sobre a sua vida. É você que decide. É você que decide se vai entregar o melhor para Deus, voluntariamente. Amém? E para a gente finalizar aqui, o quinto passo para a gente ter o poder de Deus na nossa vida, minha gente, o altar tem que estar em ordem. O altar tem que estar em ordem. Depois que o altar está pronto, há sacrifício no altar. O melhor está no altar. Voluntariamente, tem que ter ordem no altar. Tem que as coisas estar em ordem. E como o altar representa a nossa vida tem que estar em ordem. A nossa vida tem que estar em ordem. Porque se não estiver em ordem, então não vai acontecer. Não vai acontecer o milagre de Deus. A bênção de Deus não vai acontecer. Tem que ter ordem. A própria palavra diz que o culto a Deus tem que ter ordem e decência. Porque quando não há ordem, há desordem. Se na sua vida não tiver ordem, vai ter desordem. E isso não vai glorificar o nome de Deus. Não vai exaltar o nome de Deus. Pelo contrário, vai querer maldizer o nome de Deus. E a palavra de Deus declara que o nosso Deus é Deus de paz e não de confusão. Não de confusão. Você tem que reavaliar a sua vida e ver se as coisas da sua vida têm ordem. O seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida como pai, como mãe. Tem que ver se isso está em ordem. Porque se não tiver ordem, não tem fogo. Você que gosta de fazer churrasco,
É verdade ou não é? Se você está lá, você fez o fogo, colocou lá o carvão, acendeu o fogo. Se você colocar a carne toda de mau jeito, colocar a carne lá numa desordem toda, o que vai acontecer? Vai apagar o fogo. É verdade ou não é? Apaga o fogo. E se você não ajeitar a carne ali na churrasqueira, na grelha, o que acontece? O fogo pega numa parte e tem outra parte que o fogo não pega. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer só uma parte da tua vida. Deus não quer que você seja abençoado só espiritualmente. Deus não quer que você seja abençoado só familiarmente, não. A presença de Deus, o poder de Deus é para estar em toda a tua vida, em todas as áreas da sua vida. É para estar na área familiar, é para estar na saúde, é para estar na sua área conjugal, é para estar na sua área profissional e é para estar na sua vida financeira, em nome de Jesus. Em toda a área. O poder de Deus quer envolver toda a sua vida. Mas para isso tem que ter ordem no altar. Leia comigo o versículo 7. Levíticos capítulo 1, versículo 7. Diz assim: E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Amém, minha gente? A sua vida tem que estar dessa maneira. Quando você ergue um altar na sua vida, quando você apresenta sacrifícios a Deus nesse altar, que é o seu corpo, sacrifício vivo, você coloca o seu melhor no altar. Você faz isso voluntariamente para Deus. E você tem equilíbrio na sua vida, você coloca tudo em ordem. Então, sabe o que acontece? Deus manda o poder dele na sua vida. Porque não sou eu que aumento o fogo. Não sou eu que aumento o fogo na minha vida. O meu trabalho é colocar lenha. O meu trabalho é apresentar os sacrifícios espirituais. Mas quem acende o fogo, quem manda o fogo, quem manda a sua presença, quem manda o seu espírito,